E nós já começamos o programa de hoje conversando com o promotor. Ele, que é da Justiça Militar e também está respondendo pela Justiça Eleitoral, o doutor Dalabrida, que hoje comunicou oficialmente o pedido aí, aqui na capital. Um candidato a vereador está usando como tema de campanha a liberação do uso da maconha. Para saber o que pode acontecer com esse candidato, doutor Dalabrida está na linha conosco agora. Sidney Eloy Dalabrida, boa noite, doutor. Boa noite, Nader. Doutor, a pessoa dizendo que vai liberar a maconha, isso não é uma apologia ao uso da droga? Só isso já configuraria, né, uma apologia. Muito embora no caso desse candidato ele extrapolou todos os limites que podem ser tolerados de uma manifestação em favor da liberação da droga. Porque ele, na verdade, está distribuindo folhetos, que a gente comumente chama de santinho, e o título desse folheto é maconha. E seguido de uma imagem da planta maconha, né? E depois da inscrição e o número do candidato tem um apelo escrito "Bota um da massa". Tudo isso feito com o uso de adolescentes, entregando esse material junto com um kit, um brinde, um estojo contendo seda. Cedinhas, contendo cedinhas, onde está escrito o número de campanha dele, candidato a vereador, né? Olha, eu não sei, mas nesse caso aí, se a Polícia Federal tivesse sido comunicada, não poderia haver até aí uma prisão, neste caso aí, por essa apologia ao crime de forma tão clara, doutor? Na verdade... Aliciamento de menores também? Sim, nós até já pedimos eu já havia feito esse pedido de instauração de um procedimento de acompanhamento da polícia, né? Olha isso, mas grave. Se com essa medida que eu estou entrando, né, esse candidato não der fim definitivo a essa prática, eu mesmo vou prendê-lo em flagrante. Doutor, esse candidato, nessa primeira medida, eu vou até pedir pro Marquinhos ali, eu sei que o meu pedido, até para quem está em casa e está assistindo agora ou pela internet, coloca na tarja aqui embaixo, ó, candidato pode ser cassado. É isso, ele pode ser cassado, doutor? Bom, essa minha medida é uma medida cautelar que tem o objetivo de apenas impedir que ele continue a proceder dessa forma, distribuir esse material. Inclusive ele usa uns bonecos onde há uma inscrição da faixa de maconha. Então tudo isso daí eu estou pedindo a proibição sob pena de uma multa diária de R$10 mil. Eu estou aqui ao lado do Roberto Salum, nosso apresentador do Giro Policial que antecede o Visão Geral. Ele está aqui ao lado revoltado dizendo é crime. Sim. Se pegar em flagrante, doutor, no caso, os adolescentes ou menores fazer a entrega desse material, pode ser enquadrado também no aliciamento de menores, não é? Também há o crime de corrupção de menores, que é o uso de adolescentes para a prática de crime. O problema é o seguinte, que o delito de apologia de crime do artigo 287, ele permite que o candidato ou qualquer pessoa que estiver praticando simplesmente assine um termo circunstanciado, porque a pena máxima dele não ultrapassa 2 anos. Né? Que absurdo. Lamentável. Absurdo. Lamentável isso. E ainda dentro desse contexto existe a decisão do Supremo Tribunal Federal que liberou a marcha da maconha. Doutor. E agora esse caso que eu estou entendendo justamente extrapola todos os limites da manifestação do pensamento. Usando da ingenuidade do eleitor de que um vereador tem poder para mudar. Não há. Para mudar e para haver a liberação do uso da droga, nesse caso da maconha, tem que haver uma mudança na Constituição brasileira, passando pelo Congresso, votação na Câmara dos Deputados, Senado e a sanção da presidente Dilma. Não é um vereador que vai mudar isso. É claro, isso já é uma outra questão que também revela, né, total falta de ética na exposição da sua propaganda eleitoral, né? Doutor, não sei nem quem é o candidato, mas eu adoraria vê-lo adoraria ver o senhor dando voz de prisão ou dando a voz de prisão em flagrante a esse cidadão no momento dessa campanha. Tenho certeza que seria um verdadeiro exemplo para os cidadãos brasileiros. Tomara que o senhor consiga. Na verdade, o que a gente pretende agora, porque recebemos muitos chamados de pessoas indignadas, principalmente mães de alunos que chegaram em casa com um kit contendo cedinha para enrolar maconha para fazer o conhecido baseado. Isso efetivamente é um absurdo, essa situação não pode continuar e espero que essa medida que estou ingressando já sirva para dar um ponto final a esse tipo, né? Imagino que todo esse material
vai ser efetivamente recolhido, boneco, cedinha, kit de campanha, todo o material gráfico que faça referência ao uso da maconha, para impedir que isso continue. E em relação ao que ele já praticou até agora, ele vai responder o procedimento. O problema, como eu lhe disse, em relação ao crime, é que, como é uma infração penal de menor potencial ofensivo, o sujeito nem preso fica. Então ele só assina um termo circunstanciado e sai em liberdade. Então o importante é uma medida que tenha efetividade. E essa vai ter, porque vai mexer no bolso dele. Se ele continuar é R$10.000 por dia. Além disso, só para registrar, né, nós estamos encaminhando todo esse procedimento e o material para a propositura, para ser proposta junto à zona eleitoral competente o pedido de cassação do registro. E vai, tomara que o senhor consiga. Doutor, mais uma vez, parabéns pelo exemplo, não só que o senhor dá na promotoria militar, como também agora na promotoria eleitoral, nesse pedido que eu tenho certeza que vai ser bem sucedido. E tomara que o senhor consiga também, com êxito, efetuar a prisão dessa pessoa em flagrante fazendo a apologia ao uso da droga. Muito obrigado pela participação do senhor, uma boa noite. Obrigado, Nader. Boa noite a todos. Doutor Sidney Dalabrida, um dos promotores a quem nós fazemos sempre referência e sempre falamos dos promotores e do Ministério Público de Santa Catarina, seja ele na esfera federal, na esfera estadual, seja ele na esfera militar. O Ministério Público é a defesa do cidadão. E quando nós temos um Ministério Público atuante, significa que o cidadão está bem protegido perante a lei. Parabéns mais uma vez, doutor Sidney Dalabrida.